A 10ª Semana Espírita aqui do Tocantins, de Miracema, o tema principal é Construamos Agora um Futuro de Paz. Coube a mim o tema Atitudes para uma Vida Melhor. Mas aí nós nos perguntamos, por que atitudes para uma vida melhor? Será que a nossa vida já não está boa? Será que a nossa vida é sofrida? Será que a nossa vida ainda tem algumas coisas para serem ajeitadas, arrumadas? Então a gente sabe que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração, e que a população da Terra, ela vem de mundos primitivos e às vezes de outros mundos, mesmo de provas e expiações, para que possam expiar os seus erros e ser testado para o seu futuro. Isso aí é da lei. E nós estamos aqui, então nós nos perguntamos, todos nós temos problemas? Sim, todos nós temos problemas, mas também nós temos as soluções. Só que a gente sofre muito, a gente até conseguir entender que essas soluções a gente pode encontrar, vamos dizer, a mancheias, que há 2000 anos principalmente que nos foi dada pelos evangelhos e por Jesus. Então a gente começa a ter como que tirar o véu, tirar a sombra da nossa visão para poder começar a enxergar essa realidade, que esse homem de Nazaré, ele nos trouxe a receita para sermos felizes. Pena que nós não a encontramos, mas ela está dentro da gente, nós vamos fazer com que ela se desenvolva. Esse é o objetivo, às vezes, das explanações do Evangelho, não que as pessoas que estejam aqui saibam tudo, ou vão fazer com que os senhores possam ser felizes, as dificuldades suportar com mais galardia, com mais firmeza, com mais amor. Não, a gente dá a receita. Agora, os senhores é que vão ter que fazer o bolo, né? Bater o ovo, a farinha e fazer com que isso se multiplique. E nós temos, então, alguns impedimentos que fazem que a gente seja feliz. Esses impedimentos, na década de 40, pelo psicólogo, médico psiquiatra, professor Emílio Mirey Lopes, ele dizia que tinha quatro que ele chamava de gigantes da alma. Esses gigantes da alma, eles como que nos impediam de ser felizes e nos davam muita preocupação, nos davam às vezes um cansaço, né, da vida, para que nós procurássemos outras coisas. Então esses 4 gigantes da alma, ele denominou a ira, o medo, o dever e o amor. Mas aí nós nos perguntamos, o amor, mas é um gigante da alma esse amor? Um gigante negativo? Porque o que ele nos passou foram os gigantes que nos impedem de ser felizes. A ira, por exemplo, isso em 1940. O que é a ira? A ira é o estado em que nós perdemos totalmente a razão. Nós não controlamos às vezes as nossas reações. Nós temos uma pequena mágoazinha e a gente deixa essa mágoa crescer. Essa mágoa de repente vira um ressentimento e nós deixamos crescer. E aí nós começamos, com esse ressentimento já assoberbado, a descontar as coisas, a descontar o nosso fracasso, o nosso sofrimento e a nossa dor nas pessoas. E a gente começa a ficar irado. O que é a ira? A gente começa a perder a paciência, perder o rumo da nossa vida. Começamos a brigar com os familiares, começamos a não nos conformar com a nossa vida, começamos a tratar mal os animais, as pessoas, até os objetos. Chutamos cadeira. Isso é ira, isso é veneno. Veneno que nós inoculamos por nós próprios. Então, se no comecinho daquela magoazinha a gente não faz com que essa ira seja abafada, trabalhada, abafada não, porque se abafa ela volta, seja trabalhada, aquele sentimento, aquela mágoa, de uma forma que a gente possa diluir isso com o amor, a gente vai fazer coisas que depois se arrepende. Nós vemos nos noticiários todos os dias pessoas que às vezes perderam a calma no trânsito, ou dentro das suas casas, ou em qualquer lugar que se encontre, e fizeram coisas que falam, meu Deus, mas como é que eu fui capaz de fazer isso? Sim, porque a ira nos enceguece, a ira nos deixa cego. Então a gente perde a noção de tudo, perde a noção
do que é real, do que é irreal, perde a noção de limites e sai agredindo a todos. Então esse, ele colocou como um dos gigantes negativos da alma. Ele colocou também o medo, mas o medo além da normalidade, porque o medo, ele é natural. O medo é como um método de defesa que todos nós temos. Por que a gente não põe a mão no fogo? Porque a gente tem medo que ela queime, porque a gente sabe que ela vai queimar. Então quando a gente chega perto do fogo, a gente se afasta. É um método preventivo. Quando nós estamos perto de um animal peçonhento, por exemplo, de uma cobra, uma cobra ou um lagarto ou qualquer outro que a gente sabe que possa nos transmitir alguma doença ou alguma forma de nos levar a passar muito mal fisicamente, quando a gente vê, a gente se afasta. É o medo. Imagina se nós não tivéssemos esse medo. Se tudo que nós fôssemos chegar perto, a gente pegava, tocava e não tem o medo de nada. Seria uma temeridade na nossa vida. Mas o medo assoberbado, o medo exagerado, já é, como diz, patológico, doentio, não é normal. Por exemplo, a síndrome de pânico. Tem medo de tudo as pessoas às vezes. Medo de sair às ruas, medo de conversar. Pessoas são afastadas dos seus serviços pela síndrome de pânico. Elas acordam pela manhã apavoradas, porque vão ter que trabalhar, porque vão ter que enfrentar o seu dia a dia. Isso já não é normal. Quais são os tratamentos? Tratamentos médicos. Nós temos os psicólogos, nós temos os psiquiatras e concomitante nós temos o tratamento espiritual nos centros espíritas. Que a doutrina espírita, ela nos recomenda para que a gente possa trabalhar com as pessoas, porque atendendo as pessoas fraternalmente, nós automaticamente estamos sendo atendidos. A gente acha às vezes o espírita que trabalha na casa espírita que está fazendo muito bem para todo mundo. Nossa, mas eu atendo a pessoa com muita paciência, eu converso com ela meia hora, eu dou passe, como eu estou fazendo bem para aquela pessoa? Engano, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Então o tratamento espiritual, nós não podemos confundir com o tratamento psicológico, psiquiátrico ou de aconselhamento, qualquer que seja, de direito, de qualquer coisa. Porque nós estamos aqui para recomendar as diretrizes da doutrina espírita. Qual o tratamento? Aqui no centro, explanação do Evangelho, que nós estamos assistindo, água fluidificada, fluidoterapia, água fluidificada, passes magnéticos, que o passe nos explica a doutrina, e já foi comprovado por Kardec. Hoje a ciência humana, a ciência do mundo estuda a transmissão de energias através das mãos ou da energia através da água. É o passe, que é uma transmissão de fluidos positivos dos médiuns e espíritos passistas para pessoas que se propõem a receber. Só que essa pessoa tem que estar disposta a receber o passe e receber esse fluido, esse banho de energia. Por exemplo, grosso modo, uma garrafa fechada. Se nós colocamos uma tampa numa garrafa fechada, a água entra? De jeito nenhum, a água bate na garrafa, na tampa e sai. Somos nós quando nós não estamos receptivos para receber esse fluido. Mas quando nós estamos receptivos é como uma garrafa aberta, a gente recebe todo aquele fluido. Então, não só o médium passista e o espírito passista tem que estar disposto a transmitir as suas energias, mas a pessoa que está lá para receber também. Tanto é verdade que o passe não é obrigatório. Nas casas espíritas o passe não é obrigatório, é facultativo, toma passe quem quer. Água fluidificada, explanação do Evangelho, palestras evangélicas, culto do Evangelho no lar. Um dia na semana, numa determinada hora, a gente para, a família toda, senta, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não for espírita, pega a Bíblia, o Novo ou o Velho Testamento, senta toda a família, põe um pouquinho de água num copinho na frente de cada um, que essa água será fluidificada, lê-se, faz-se uma prece, lê-se o Evangelho, um livrinho de mensagem, aquelas pessoas que querem comentam um pouco do Evangelho, faz a prece de encerramento, é o culto do Evangelho no lar. Porque é um dia determinado da semana, naquele horário.
Porque nós pensamos que os espíritos não têm o que fazer e a qualquer momento acodem aos nossos chamados. Ledo engano. Eles têm muito trabalho na espiritualidade. Só que eles sabendo, na nossa casa, por exemplo, é de terça-feira às 9h30. Eles sabendo que terça-feira às 9h30, na casa do Ademar, da Leia e da Amanda, tem o culto do Evangelho no ar, eles estão lá para nos ajudar nesse culto. Fazer uma limpeza na casa, levar os espíritos sofredores e infelizes para tratamento, dar um passe magnético na gente na hora que está fazendo o culto. Então essas são formas de tratamento do medo, mas principalmente tratamento médico. Quando esse medo é assoberbado, não adianta só o tratamento espiritual, porque necessita-se de um médico ou de um psicólogo. E isso trabalha assim. Por quê? Porque eles vão fazer com que, e os espíritos também, com que desenvolva em nós esse conhecimento de nós mesmos, e automaticamente a gente vai saber os mecanismos que nós devemos trabalhar para perder o medo patológico, doentio. Medo normal é normal. O terceiro gigante, ele fala que é o dever. A gente fala, mas o dever é o terceiro gigante da alma? Isso foi em 1940. A gente costuma, às vezes, pegar tudo quanto é coisa para fazer. A gente acha que é nosso dever. E a gente desvirtua realmente o nosso dever. Então, tudo que aparece a gente quer fazer. Além disso, a gente quer seguir também as normas da sociedade, as normas da televisão, da moda. Então, a gente acha que tudo isso é um dever. E a gente começa a valorizar muito mais aquilo que as pessoas falam para nós, que nós entendemos que é um dever que a gente cumpra, do que aquilo que realmente nós precisamos e achamos. Damos muitas vezes maior ênfase à opinião do nosso próximo em relação a nós do que em nós em relação a nós mesmos. Então a gente começa a fazer o que os outros querem. E aí tudo quanto é coisa a gente procura fazer, tudo quanto é moda que sai a gente procura seguir, tudo quanto é regra que sai, tudo quanto é regime que sai a gente faz, tudo. É o dever. Esse dever desvirtuado que a gente acha que tem e começa a entulhar a nós mesmos de lixo, porque muitas coisas são lixos que a gente traz para a nossa vida e depois sofre. O quarto gigante que ele fala é o amor, mas o amor que diz é aquele gigante adormecido que está dentro da gente. Mas esse amor que ele diz, esse amor ele é o amor equivocado, doentio. Dr. Emílio diz, esse amor aqui é aquele amor que cobra, aquele amor da posse, que na verdade não é amor, é o sentimento possessivo, é o ciúme, é a inveja, mas ele põe como amor, a negatividade no amor, a parte negativa. Por exemplo, às vezes a gente assiste na televisão uma pessoa que está sendo julgada por um crime de homicídio, matou a esposa, aí vai chegar e fala, mas por que você fez isso? Matei por amor. Ora, que amor é esse? Por amor não se mata, por amor se vive. Então é o amor desvirtuado que ele fala, que esse quarto gigante da alma, que acaba com a gente, que faz com que a gente chegue, vamos dizer assim, no fundo do poço. 50 anos depois, Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, que foi lançado em 1985, que o Emílio falou lá em 1940. Ela nos traz, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, mais outros 4 gigantes da alma, que ela nos diz que é a ansiedade, a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. E no livro dela, eu fui fazer o esqueminha para colocar aqui, tem mais uma coisa que diz que é a liberdade, mas os 4 gigantes que ela coloca são esses. Por que a rotina? Chico Buarque de Holanda tem uma música. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de café. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me está esperando para o jantar e me beija com a boca de feijão. É assim. Então é rotina. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. A gente vai para o trabalho, nós vamos comer um caminho. Nós não desviamos. A gente vai começar a conversar com uma pessoa, a gente senta ou para do lado direito dela. Manias.
A gente vai fazer determinada coisa, a gente começa a fazer daquela forma. Por que eu estou fazendo daquela forma? Porque faz 50 anos que eu faço assim, então vou fazer sempre igual. Então a rotina mata a gente. E Divaldo Pereira Franco, numa das suas palestras, ele conta de um motorista de ônibus, não sei se é Nova York, e esse motorista de ônibus estava cansado, e ele ia aposentar. Faltava pouquinho tempo para ele aposentar. Só que ele não aguentava a rotina, todo dia aquele caminho, mais de 25 anos, todo dia o mesmo caminho, dirigindo aquele ônibus. Um dia ele falou, sabe o que eu vou fazer? Fazer alguma coisa diferente no meu dia, vou roubar o ônibus. Ele falou, roubar o ônibus? Pois foi o que ele fez. Ele estava passando na rota dele, não parou para ninguém, desviou e foi indo lá para o lado de Las Vegas, salvo engano, ele sabia que eles iam parar. De repente a polícia para ele e fala, onde é que você está indo? O que você está fazendo? Estou roubando esse ônibus. Como você está roubando? Estou roubando esse ônibus. Está indo para onde? Eu acho que eu vou para Las Vegas, eu não sei se é. O que você vai fazer lá? Eu estou cansado da rotina, eu vou passear. Ele falou, não, você está preso. Ele falou, então eu vou para a cadeia. E foi. Aí ele foi falar com o juiz, tudo, o juiz deu uma pena de prestação de serviço antes dele aposentar. Divaldo fala, qual foi a pena que ele teve? Dirigir por mais 5 anos naquela mesma linha. Então, para fugir da rotina. Então, às vezes, e só que quando ele chegou para cumprir a pena, as pessoas estavam esperando o primeiro ônibus com flores e aplaudiram o motorista. Por quê? Porque todo mundo também, no fundo, queria fugir da rotina, mas não sabia como. E o viram como um herói, porque ele foi corajoso de fazer aquilo lá. Então nós temos que ter coragem de às vezes mudar não mudar a nossa vida, porque nós temos uma vida que é um compromisso, mas a forma com que faz as coisas, para que a gente não caia na rotina, porque a rotina realmente, ela deixa a gente como que, meu Deus, não tem mais nada na vida para fazer, aí as pessoas começam a viajar, 10, 12, 15 vezes no ano. Viajar e lazer não é errado, não é errado. Mas viaja 15, 20, 30 vezes no ano, só que a pessoa volta, os problemas estão naquele mesmo lugar, e ainda maiores, porque fez dívidas e tem que pagar. Mas não deixa, porque quer fugir, quer procurar, mas a rotina continua, porque a rotina está dentro dele mesmo. Então a Joana de Anjos fala, um dos gigantes da alma, a rotina. Outro, a ansiedade. A pessoa que é ansiosa. Um ansioso normal é normal. Eu estou esperando o resultado de um exame. Por exemplo, fiz exame de sangue, exame clínico e tal. Eu fico um pouco ansioso. Oh, meu Deus, será que eu sou diabético? Principalmente quem gosta de doce, muito doce, né? Quando vai chegar o resultado do exame, não lê. Dá para eu ler, né? De medo de... Então, essa ansiedade é normal. Vai fazer um concurso público, fica naquela ansiedade para esperar o resultado, um pouco antes da prova, é natural. Mas aquela ansiedade que deixa a gente louco, desesperado, não. Tem pessoas ansiosas ao extremo que causam mal, tanto a ela como aquelas pessoas que estão ao seu lado. Aquela ansiedade doentia, e isso a gente conhece. Pessoas que têm esse tipo, se não for nós mesmos, fazendo vamos dizer, uma reflexão da nossa vida, fala, meu Deus, mas será que eu sou assim? Aí a gente começa a fazer um balancinho do dia. Como é que eu fui no meu dia hoje? Meu Deus do céu, o almoço estava demorando, eu fiquei desesperado. Olha, ansiedade. Eu fui trabalhar, chegou uma pessoa para eu atender 5 minutos antes de eu sair. Meu Deus, que desespero. Está vendo? Doido para ir embora. Então são coisas que nós temos que trabalhar. A ansiedade natural é normal. O problema que a Joana fala é o excesso. Ela fala da solidão. Mas Divaldo Pereira Franco fala que só é solitário quem não é solidário. O que é solidariedade? A solidariedade, grosso modo, é como a empatia. A gente sou solidário com o sofrimento do nosso próximo. Solidário com as pessoas, com os animais, solidário com a natureza. Respeitarmos, né, a natureza, não jogarmos lixo para que as bocas de lobo não se... e de repente dá aquela enchente. Essa solidariedade que todos devemos ter, para que não sejamos solitários. Mas o solitário, esse solitário, é aquele solitário que
não vê as oportunidades que a vida lhe dá na convivência fraterna com o seu próximo. Porque hoje, uma pessoa que não é casada ou que foi casada e que vive sozinha, muitas vezes ela é muito mais social e sociável do que aquele que vive rodeado de pessoas. Por quê? Porque ela sabe investir a sua vida na solidariedade. Pessoas que vivem sozinhas não são solitárias. E pessoas que vivem num monte de gente, numa família muito grande, e são solitárias. Porque a solidão está bem dentro do nosso coração. Então nós temos que saber trabalhar essa solidão. Como? Às vezes, um tempinho para nós mesmos, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, reflexionar sobre os nossos problemas, sobre as nossas dores, é necessário. Porque nós temos que ter um momento de solidão sadio, para saber, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou agindo corretamente? Eu tenho feito as coisas corretamente? Como é que foi o meu dia hoje? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec a Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Ele fazia essas perguntas todas as noites para ele mesmo. Como eu agi hoje? O que eu fiz hoje? Será que eu agi corretamente? E através dessa busca de nós mesmos, a gente vai aprendendo a trabalhar esses gigantes negativos da nossa alma, que é a solidão, que é o medo, que é a ansiedade, é a rotina. E aí ela nos passa alguns recursos para a libertação dos sofrimentos, que é o tema da nossa noite, que é atitude para uma vida melhor. Aí a Joana nos fala 3 coisas: a coragem, o sofrimento e a vontade. Sofrimento faz com que a gente cresça? Sim. Coragem do quê? Primeiramente a coragem. A coragem de enfrentar os nossos problemas face a face. Não tentar escamotear, esconder, jogar para baixo do tapete, ou tentar afundar na beira de um rio, porque é como vamos dizer, uma boia. Na hora que aquilo desce, está escondido, mas a hora que sobe, sobe com tudo. Então vem tudo para cima da gente, sobe tudo para a nossa mente, para o nosso coração, aí a gente fica irado, como naquele gigante da alma anteriormente falado. Coragem de enfrentar o dia a dia, saber que dificuldades todos têm. Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não sofre? Quem entre nós não sofre? É uma coisa natural de um mundo de provas e expiações, mas Deus quer o nosso sofrimento, a nossa dor? Não. Ele quer a nossa felicidade, Ele quer a nossa plenitude e o nosso bem. Mas nós plantamos espinhos no nosso caminho. Se não foi nessa vida, numa anterior. O Evangelho fala sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Então, quando nós plantamos espinhos, obviamente que hoje na colheita, como a semeadura foi livre, a colheita hoje vai ser de espinhos. Ou nós queríamos colher maçãs, peras e frutas se nós plantamos espinheiros? Não. É uma coisa natural. Então, já que com o conhecimento da vida, da doutrina espírita, nós vamos ter que colher aquilo que nós fizemos, obviamente que, disse Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Quando a gente ama demais, esse é mitigado. A gente tem a responsabilidade de encarar face a face o nosso sofrimento, a nossa dor. Mas como? Quem foi que veio e deu o maior de todos os exemplos de coragem? Jesus. Ele veio numa época conturbada. Os judeus eram escravos, estavam sob o jugo dos romanos. O povo mesmo, estava sob o jugo dos romanos, do sinédrio, dos poderosos. Opressão total. Jesus nasceu aonde? Na Galileia. Galileia é considerada pelos judeus, porque lá é Galileia, Samaria e Judeia. Os galileus eram considerados pelos judeus como pessoas desclassificadas. Veio na Galileia. Nasceu em Belém, dentro de uma manjedoura, porque não tinha um berço para ele nascer. Foi seguido por leprosos, prostitutas, sofredores, aleijados, infelizes. Não teve medo
de discutir com os doutores da lei e não teve medo de enfrentar a sua realidade naquele momento da sua existência. Sabia que ele seria sacrificado, mas não para lavar os pecados do mundo, mas por nos exemplificar a sua coragem. Foi sacrificado, condenado, colocou uma coroa de espinhos, deram uma cana na mão dele para mostrar que era um cajado. Os romanos fizeram isso para humilhar os judeus, reis dos judeus, é o rei dos judeus. Deram um pano sujo como um manto e o crucificaram. No final da sua vida, o que disse? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo de coragem que esse homem deu, exemplo de fé e de segurança. Não teve medo das suas provas e ele tinha uma vantagem, sabia tudo o que... Vantagem não, perdão, uma desvantagem, que para nós seria uma desvantagem. Sabia tudo o que ia passar. Ora, se nós soubéssemos tudo que nós íamos passar no decorrer das nossas vidas, a gente tentava suicidar. Mas o suicídio não mata. Ele teve coragem, por um exemplo. Sofrimento. Por que o sofrimento é um dos métodos corretivos nossos? É um recurso para a liberação desse sofrimento. Paradoxalmente, o sofrimento é um recurso para que a gente pare de sofrer. Porque sofrendo, a gente acorda para a luz que nós somos. Sofrendo é a única forma que a gente volta para dentro de nós mesmos. Quando a gente está muito feliz ou quando a gente está muito bem na vida, sem problema, sem nada, nós podemos notar que nós nos esquecemos de Deus. E nos esquecemos que lá na frente pode ocorrer um problema. Não para que a gente viva com aquele medo, com a síndrome de pânico. Não, mas pode acontecer. E aí o sofrimento, ele nos amadurece. Embora nós não queiramos, e que Deus queira que a gente seja feliz, esse sofrimento faz com que a gente se volte para Ele. Voltando para Ele, a gente automaticamente está voltando para dentro de nós mesmos. Falando, meu Deus, onde eu errei? Com humildade a gente começa a ver, foi aqui que eu errei. Então o sofrimento é um dos métodos. O outro é a vontade de querer. Todos nós temos a vontade de querer, só que nós não usamos. É a fé. O Evangelho fala sobre a fé humana e sobre a fé divina. Fé divina, fé em Deus. Fé humana, fé em nós mesmos. Acreditando naquilo e o que a gente vai fazer, sabendo o que pedir a Deus e que caminho seguir. E quando escolher esse caminho, que é o correto, que nós sentimos, ter vontade de seguir esse caminho. Vontade firme de chegar ao fim, os nossos propósitos e os nossos objetivos. Uma vontade que está dentro de nós. Quando Jesus curava, o que ele dizia? A tua fé te curou. Quantas vezes ele atendia as pessoas? A tua fé te curou. Vá e não erres mais. Quantas vezes ele perguntava, mas você quer que eu te cure? Ou seja, a minha vontade, sim, eu quero que o Senhor me cure. Você acredita que eu posso te curar? Sim, eu acredito. Então você está curado. E a pessoa se curava. Mas ele dizia, a tua fé te curou. Por quê? Porque acreditava nele. E aquela alavanca era tão grande da pessoa, a vontade de ser curada, que a energia dessa pessoa e o potencial magnético de Jesus fazia, ou verdadeiros, entre aspas, milagres. Levantou aleijados, curou cegos, leprosos, e ele não esperava retribuição. Quando ele curou 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Um leproso voltou para agradecer porque estava curado. E os outros? Como é que foi a vida dos outros? O problema é deles. O problema é que nós temos que fazer, ou ter esse conhecimento, dessa potência que nós temos dentro de nós, que é a vontade que move a nossa fé. E ela dá mais umas fases da terapia liberativa, para que a gente possa se liberar desse nosso sofrimento, da nossa dor. Primeiramente,
considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados. Olha só, independentemente de quem seja, é criminoso ou não é criminoso, o que quer que seja, tudo é filho de Deus. E tomar como modelo alguém que o ama e se lhe dedica. Por isso mesmo, credor de receber todo o afeto, considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados, todos. Pegar o exemplo de uma pessoa que ame aquela pessoa que nós temos raiva. E aí a gente fala, meu Deus, como é possível amar aquela pessoa? É possível. É possível. Nós trabalhamos na área criminal e aqueles criminosos violentos, quando a gente ia interrogar, eles chegavam, sentavam e aí o advogado perguntava, pode entrar a família? Pode. Quem era a família dele? A mãe. A mãe ia. Mulher não ia. Filhos maiores não iam. A mãe e o filhinho pequenininho. E o amor que essas mães tinham e têm por esses filhos, que diz Joana, a gente deve tomar estas mães como modelo para que a gente também possa amá-los, porque alguma coisa eles devem ter de bom. E que coisa bonita aquele amor. Lá junto com eles, teve mãe que chegou para pedir para que a gente não soltasse o seu filho, que seria morto se soltasse. Não, não solta o meu filho, porque se ele for solto, eles vão matar. Mas ele tinha mais 10 processos, não tinha como soltar. Mãe pedindo para que não soltasse. Olha o amor dessa mãe, toma ela como exemplo. Por quê? Segunda lição da Joana, porque ela identifica e estimula os traços de bondade no caráter do seu filho. E é uma recomendação que a Joana nos faz, para que a gente possa identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Não existe quem no mundo não tenha alguma coisa boa. Não existe. No livro Pro Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues, ele conta a historinha de uma menininha que só apontava os defeitos das suas amiguinhas. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Só apontava os defeitos das suas amiguinhas. Só apontava os defeitos e falava mal. A mãezinha chegou e falou, vamos fazer uma coisa, vamos pôr as duas, uma balancinha aqui. E para cada defeito dessa menina, eu vou pôr um pezinho do lado direito. Para cada qualidade, eu vou pôr um pezinho do lado esquerdo. A mãe, essa menina é muito chata, vamos pôr um pezinho então do lado direito. Uma desqualidade. Mas ela me dá um lanche, então vamos pôr um pezinho do lado esquerdo. Ela conversa comigo no recreio, então vou pôr mais um pezinho do lado esquerdo. Ela me trata bem quando eu estou muito magoada, vou pôr mais um pezinho do lado esquerdo. Quando a menininha viu a balança dos pezinhos, das bondades daquela criança, a amiguinha dela, que ela achava que não prestava, era muito maior e muito mais pesado do que os defeitos. Por quê? Porque infelizmente, estou dizendo por mim, não estou dizendo pelos senhores, eu tenho o péssimo defeito de ver só os defeitos das pessoas e não ver as qualidades. Então nós temos que buscar o quê? As qualidades naquela pessoa. Ah, o cara não presta tal, mas ele fez alguma coisa de bom na vida dele. Ele fez alguma coisa para alguém, ou ele faz. Então procurar esse lado bom não quer dizer que nós não devamos ver o lado mal e analisarmos para que a gente não possa praticar aquele mesmo mal, porque senão seria ingenuidade. É não julgar as pessoas. Não quer dizer que a gente tenha que ser um amigo fraterno de uma pessoa que a gente não julgar. Por quê? Porque se a gente julga, a nossa medida será muito maior. Então vem a qualidade, que pelo menos a gente aprende a respeitar aquela pessoa. Não precisa amar. Terceira receita, aplicar compaixão quando agredido. Ou seja, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Olha a compaixão de Jesus. Para que a gente possa ter compaixão das pessoas. Às vezes chega um amigo para mim e me trata muito mal, fala tanta besteira para mim, e eu revido. Aí vira uma verdadeira guerra. Mas de repente eu paro e falo, meu Deus, o que será que ele está passando na casa dele? Será que não está tendo um problema sério com a família? Será que a família não está num sofrimento atroz aí, que está deixando ele nessa situação? Quando a gente vê uma pessoa no trânsito, passando que nem um louco, a gente fala, puxa vida, esse cara vai matar alguém, esse safado aí. Isso aí devia morrer.
Mas nós sabemos, será que ele está com alguém lá dentro do carro doente? Será que ele não está correndo para atender alguém? Tem uma historinha, eu acho que todos conhecem também, de um médico que foi chamado para atender uma urgência. E ele chegou à tarde, atrasado, para a cirurgia, mas não fora do tempo. E ele chegou e o pai dessa criança começou a gritar com ele, falar com ele, e aquela xingar e brigar e não sei o que. Se fosse seu filho, eu queria ver o que o senhor ia fazer, não sei o que, não sei o que. Ele ficou quieto, calado, foi para a sala de cirurgia, atendeu o filho daquele homem. Atendeu. Aí ele saiu, o pai quis conversar com o médico saiu correndo. Ele falou, mas que cara deseducado, que falta de educação, que grosseria. Por que ele faz isso? Só porque é um hospital público? Aí chega uma enfermeira muito triste e ele pergunta, o que foi que esse médico está fazendo? Não, meu filho, pouco antes de ser chamado para essa emergência, o filho dele sofreu um acidente e faleceu. Ele estava no velório do filho quando ele foi chamado para atender essa sua emergência. E ele saiu correndo porque o enterro vai ser agora. Como é que nós julgaríamos? Não é mesmo? Aplicar compaixão. A compaixão quando agredido, porque nós não sabemos por quê. E o amor deve ser uma constante na existência. O que é o amor? É todo o bem que nós possamos fazer. Ele tem várias facetas. Não aquele amor dos gigantes negativos da alma, mas o verdadeiro amor. Eu compreender uma pessoa é amor. Eu conversar com essa pessoa é amor. Eu abraçar uma pessoa é amor. Eu atender essa pessoa numa hora de necessidade material, se eu posso, é amor. Eu saber calar um defeito de alguém é amor, é respeito. Eu saber falar na hora certa é amor. Eu escutar mais do que falar é amor. Tudo é amor. O amor deve ser a constante na nossa existência, na convivência do dia a dia. Nós temos um marido, uma esposa, um filho, qualquer pessoa que seja uma pessoa muito azeda, nós temos que entender que ele está no momento dele. Um companheiro, ou um amigo de trabalho, ou um chefe, ele está no momento dele, ele não passa, ele não consegue dar mais que isso. É isso que ele dá. O que nós, espíritas, temos que fazer, já que nós sabemos das coisas, porque nós somos mais responsáveis, nos calar e fazer prece por ele, por aquela pessoa, porque ele não tem como dar mais. É o amor. Então usar amor em todos os momentos da nossa vida. E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, e no Brasil foi editado como O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na terceira parte das potências da alma, ele fala sobre a vontade, que nós já falamos, a consciência, que é nós sabermos que nós somos, o livre-arbítrio, que é a nossa vontade de fazer aquilo que nós estamos nos determinando a fazer, escolher os caminhos, só que tendo a consciência, se o caminho for bom, nós vamos colher coisa boa. Se o caminho for ruim, nós vamos colher coisas ruins. É o livre-arbítrio. O pensamento, o cuidado que temos que ter com o nosso pensamento. Pensamento é força viva. No livro dos médiuns nos fala sobre a fotografia do pensamento. Nós estamos emitindo pensamentos, nós estamos emitindo filmes, fotos do que nós estamos pensando. Nós somos como que uma antena também, nós captamos e emitimos, então nós estamos captando e emitindo. E nós temos companheiros desencarnados que se afinizam com esse pensamento e potencializam as nossas tendências. Quando são boas, os bons espíritos. Quando são más, os espíritos sofredores e infelizes. Olha o pensamento. A disciplina do pensamento, meditação, reflexão, para conseguir disciplinar nosso pensamento. O amor. E o Leon Denis põe a dor, como a Joana pôs o sofrimento. Nos educa. E a revelação pela dor. Então são formas que nós temos e podemos fazer nas nossas vidas para que a gente possa tirar todo esse sofrimento e essa dor. Obviamente que não vai ser agora. Por quê? Porque agora, qual é o tema da semana? Construamos agora um futuro de paz. Nós estamos colhendo o passado. E se nós estamos colhendo o passado, nós não estamos colhendo atitudes felizes. E nós temos que fazer o quê? A receita de Chico Xavier.
Eu não esqueci não, o pessoal está desligando aqui. Isso é suspense. Né? Uma forma de fazer um final, né, Fábio? Deixa todo mundo ansioso. O que o Chico disse? Nós não podemos fazer um novo passado. Nós não temos como voltar e fazer um novo passado. Mas a todo momento nós podemos fazer um novo futuro. Que construamos esse futuro de paz. Porque depende de nós. O presente é a cópia do passado. O futuro vai ser a cópia do nosso presente. Se nós quisermos ser felizes, que possamos então construir, pavimentar esse caminho de paz hoje, porque hoje nós conhecemos e como nós sabemos, nós somos mais responsáveis. E para isso nós temos a maior de todas as receitas que foi dada por Jesus e que estava no Antigo Testamento, que resumiu todas as leis, todos os profetas em 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amarmos-nos, principalmente, entendermos, termos de nós mesmos o auto-perdão e a não auto-piedade. A partir do momento que nós nos conhecermos e começarmos a amar, nós saberemos amar ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Essa é a explanação do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida.